bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, estou feliz em estar aqui com você. Quero que você que está aí do outro lado aí, te agradecer por você estar conosco mais uma vez. É o nosso primeiro dia aqui de encontro no nosso seminário de ensino, né? Nosso ensino bíblico Boa Semente. Estou feliz em poder saber que vocês estão conosco aqui, ao vivo pelo canal Boa Semente. Eu louvo a Deus pela tua vida, por você que tem se juntado a nós aqui no canal. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério Madureira, pastor presidente, pastor Sóstenes Silva, e estamos felizes, né, por poder estar compartilhando aqui com você esse novo quadro aqui no canal Boa Semente, né, que é Estudo Bíblico Online. Estudo Bíblico Online, Boa Semente, versículo por versículo. Hoje a gente vai iniciar o estudo de Mateus, tá? Eu quero compartilhar com vocês o estudo de Mateus, versículo por versículo. Aqui nesse canal a gente posta aqui os vídeos de Escola Bíblica Dominical, né, onde pessoas comentaram também pedindo para fazer o estudo bíblico versículo por versículo. Temos nas minhas pregações também, minhas devocionais, hinos, né? Nós temos grupos de jovens também aqui que a gente grava, né, de EBD, de maneiras que a gente tem procurado aqui trabalhar para Jesus, fazer o melhor, né, que nós podemos, e estou feliz em poder compartilhar com você esse novo quadro, né, um quadro de estudo bíblico, né? É um momento da nossa devocional, de buscarmos ao Senhor, de estarmos junto contigo em torno, né, da internet, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos, tá bom? Se inscreve aí no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, que isso é muito importante, nos ajude a chegar aí mais longe e ajude a levar a boa semente. Quando você se inscreve, o YouTube entende que esse canal é relevante e ele começa a mostrar para mais pessoas. Deixa já aí o seu joinha já nesse vídeo, já que também é muito importante, porque aí o YouTube vai compartilhar também, vai mostrar para mais pessoas. E comente, diga de onde você é. Por exemplo, o João Moreira está falando com a gente, já entrou cedinho na live e falou lá: eita glória, né? Paz do Senhor. Então ele já está aqui com a gente. Fala aí de onde você é, deixa as suas perguntas também, porque está ao vivo. Aproveita que a gente está ao vivo agora para você deixar aí as suas perguntas, suas dúvidas, né? Porque a gente vai tentar aí responder no final, tá bom? Então agora, enquanto você vai pegar a sua Bíblia, nós vamos estudar hoje o livro de Mateus. Eu estou muito feliz por essa oportunidade. Estou louco para a gente começar logo aqui e começar a trabalhar. Cerca de 30 minutos, 45 minutos, a gente vai ficar aqui na presença do Senhor. Olha, depois esse vídeo vai retornar aí, né, para as pessoas que perderam, as pessoas que não conseguiram assistir, vão ter a oportunidade de assistir depois, tá bom? E você não deixa de voltar no vídeo também, compartilhar o vídeo depois, que vai ser muito importante. Bom, a gente está estudando, né, o livro então de Mateus. A gente vai aprender aqui no nosso estudo bíblico, nós vamos falar sobre Mateus e como que Mateus apresentou a Jesus, né? Como que Mateus apresentou a Jesus. E uma das formas que o São Mateus, né, ele vai apresentar ao Senhor Jesus, né, vai mostrar ao Senhor Jesus, apresentar ao Senhor Jesus como o grande rei, o grande rei. Então esse é o nosso tema. Hoje nós vamos estudar Jesus, o Rei dos Reis. E nesse sentido nós vamos nos apropriar da palavra de Deus para ver, né, como que Mateus ele vai usar apresentar a Jesus como o Rei dos Reis. Vamos orar agora. Pega a sua Bíblia aí, né, porque a gente vai estar orando agora, pedindo ao Senhor que nos oriente, que esteja conosco, né, que possa falar o nosso coração, possa falar também o seu coração de forma muito tremenda. Eu espero que você sinta também aí do outro lado, fique ligadinho, porque temos muita coisa boa para estarmos na presença do Senhor. Vamos orar.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença gloriosa, estamos mais uma vez no nosso culto de ensino, nosso ensino bíblico online, Senhor. Estou feliz, mas muito feliz, porque estou podendo compartilhar a Tua palavra mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, pelo fôlego da vida, pela oportunidade de estarmos vivos, de estarmos, ó Deus, depois de um dia de trabalho, de um dia, Senhor Deus, muitas vezes cansativo, de um dia difícil, Senhor, de labuta, mas que nos dá essa oportunidade de estarmos, então, na Tua presença, Senhor, para estudarmos a Tua palavra. Senhor, vamos nos alimentar agora, Senhor. Sacia-nos, Senhor, a nossa fome, Senhor Deus, ó Pai, a nossa sede de Ti. Tu és o pão que alimenta a nossa alma. Tu és a água, Senhor, que sacia a nossa sede. Venha, Senhor, mais uma vez, Senhor, mover-se neste lugar de forma íntima, Senhor, de forma amorosa, de forma, Senhor Deus, ó Pai, que venha realmente, Senhor, mover os corações nesta noite, que possamos, ó Deus, estar todos, ó Pai, ligados, Senhor, no Teu mesmo Espírito Santo, e que esse Espírito que está aqui comigo possa, Senhor Deus, ó Pai, estar com cada um dos Teus filhinhos, das Tuas filhinhas, aonde quer que elas estejam, onde quer que eles estejam, no seu carro, vindo do trabalho, chegando na sua casa, Senhor, ó meu Deus, nesse smartphone, através da TV também, Senhor, não importa o veículo onde eles estejam assistindo, o que importa, Senhor, o conteúdo da Tua palavra. Fale conosco, Senhor, nos ajude, nos ensine, Senhor, nos dê, Senhor Deus, ó Pai, mais uma vez do Teu pão da vida, e nos ensina, Senhor, os Teus segredos, ó Pai. É o que nós te pedimos e nós já te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, já pegou aí a sua Bíblia, né? Então agora a gente vai compartilhar o livro de Mateus. O livro de Mateus é um dos livros que compõe aí os evangelhos, né? E eu vou falar aqui bem devagar para você entender, para quem realmente muitas das vezes não tem aí muito conhecimento, né? E a gente vai começar aqui bem tranquilo, explicando tudo direitinho, versículo por versículo, para que você não fique em dúvida e para que assim você cresça cada vez mais através da palavra, né? Na graça do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida, tá bom? Bom, então hoje nós estamos estudando, né? Nós vamos começar esse estudo falando sobre o Rei dos Reis, Jesus, o Rei dos Reis, né? Na aula de hoje nós vamos ver a revelação do Rei. Vamos ver como que o Rei veio ao mundo. Aleluia. Como que o Rei chegou, né, até nós, né? O evangelista Mateus vai escrever as pessoas que moravam, que viviam naquela época ali na Judéia, sobre o homem chamado Jesus. Mas ele vai mostrar esse homem, né, vai revelar esse homem, né, a partir de algumas características muito interessantes. Você sabe que cada evangelista escreveu, né, a partir de uma ótica, escreveu a partir de um ponto de vista. Preste atenção nisso, isso aqui é muito importante. São 4 evangelistas, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas. Eles escrevem sobre Jesus, mas eles falam de pontos de vistas diferentes, ok? Então, para que nós conheçamos a Jesus, nós precisamos ler os evangelhos. Os evangelhos não é uma biografia de Jesus, como muita gente pensa, achando que os evangelhos são uma biografia de Jesus. Não, Jesus não deixou nada escrito, ele mesmo não escreveu nada. Quem escreveu foram outras pessoas que após a morte de Jesus, eles vão agora relatar o que eles viram e ouviram. Agora, isso é curioso e é muito interessante, porque cada um viu de uma forma, né? Isso é interessante, né? As pessoas têm visões diferentes. São 4 visões diferentes, mas de pessoas que viram, que perceberam uma faceta diferente de Jesus. E nós sabemos que aí já tem o segredo, um milagre, né? Um
mistério de Deus, porque eles não escreveram da cabeça deles apenas, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo. E ao serem inspirados pelo Espírito Santo para escrever, o Espírito Santo os inspirou, né, na forma como a qual eles iriam escrever, para que, juntando os 4 relatos, nós pudéssemos ter um quadro completo de quem foi Jesus. Lembrando que Mateus andou com Jesus, Marcos também andou com Jesus, foi discípulo de Jesus, João foi discípulo de Jesus também, e apenas Lucas, né, que eu quero também trabalhar com vocês nesse estudo bíblico online, aí, versículo por versículo, não andou com Jesus, né? Ele vai ficar sabendo de Jesus, vai se converter depois e vai andar com Paulo, caminhar com Paulo, e ele vai escrever 2 livros, o Evangelho segundo Lucas, e vai escrever também o livro de Atos dos Apóstolos. Mas veja comigo que cada um deles, eles têm uma ótica diferente. Mateus escreveu para os judeus, né? Estava falando com os judeus, e ao falar com os judeus, né, apontar ali para os judeus, ele estava querendo mostrar para os judeus que Jesus é o Messias Rei, o Messias Rei. Louvado seja o nome do Senhor. E Marcos já, ele vai escrever para os romanos, escreve aos romanos, né? E ao escrever para os romanos, ele demonstra, ele apresenta Jesus como o homem perfeito, ou também como o filho do homem. Lucas, né? Lucas vai escrever aos gentios, né? Aos gentios, apresentando Jesus como conquistador poderoso. E João vai escrever a todo o que crê, a verdade e o lobo divino. Então, esses quatro evangelistas vão escrever, né, de forma diferenciada, de forma para que nós tenhamos uma visão mais completa e mais perfeita de Jesus. Muito bem. Bom, agora então, no estudo de hoje, nós vamos pegar apenas o Evangelho de São Mateus, né, que é esse que importa aqui para nós, onde nós vamos apresentar aí a Jesus como o Rei dos Reis. Deixa aí a sua pergunta, tá? Que isso é muito importante para nós. Bom, primeira coisa que a gente tem que ver, gente, é o significado de Evangelho, né? O que significa Evangelho? O Evangelho significa boas novas, boas notícias, né? Então, quando você fala uma coisa boa, você está trazendo boas novas, né? A palavra Evangelho significa, então, boas notícias, notícias alvissareiras. E por que acontecia isso? Por que essa palavra, né, Evangelho, foi usada para mostrar, para falar desses 4 evangelhos? Na verdade, a palavra Evangelho, ela é usada já, né? É uma palavra grega que é usada naquele momento para falar sobre essas coisas novas. Os reis, quando eles tinham algum anúncio, quando eles tinham algum dizer importante para o reino, uma promulgação de uma lei, quando eles queriam falar de alguma obra que eles estavam fazendo, de alguma lei que eles estavam promulgando, que as pessoas precisavam conhecer, ele mandava que isso se proclamasse, né? Se proclamasse. Como é que isso era proclamado? Isso era falado na praça pública. E quem falava, né, era o arauto. Essas pessoas eram conhecidas, como na figura aqui, como o arauto do rei. Era aquele que vinha e falava em nome do rei. O rei produzia, então, né, segundo os seus notários, ele produzia um
texto, né, escrito, mas pouca gente lia naquela época, apenas 5% no máximo da população eram pessoas que sabiam ler, né? Nós sabemos hoje que nem os reis, na verdade, liam, né? Então tinham os escribas, que eram aqueles que, em todos os reinos, em todos os locais, eles escreviam. Então o rei ditava, eles escreviam aquela lei, e para que todos ficassem sabendo, uma vez que não havia jornal, não havia nenhum veículo de comunicação, era o arauto que vinha para a praça pública para anunciar as boas novas do rei. Então, quando nós falamos de Evangelho, quando nós citamos o Evangelho, nós estamos querendo falar que o Evangelho é as boas novas, né? Boas notícias, notícias maravilhosas. Pastor Júlio, que notícias eram essas, né? Que notícias eram essas? Que notícias eram essas? Bom, esses arautos, né, eles faziam isso quando eles queriam compartilhar, por exemplo, o nascimento de um rei. Então o arauto vinha para a praça pública e ele começava então a proclamar: aí eis que nasceu o rei fulano de tal, herdeiro do trono tal, que vem de tal lugar, que passa por tal lugar, e por aí vai, né? Outra coisa também que eles faziam, né, o imperador também, quando ele colocavam as suas leis. E por que as suas leis? E por que isso era importante? Isso era importante porque o rei, então, ele precisava ser anunciado, ele precisava ser proclamado para que toda aquela nação, para que todo aquele reino, na verdade, ele soubesse do nascimento de um rei. E aí você começa a entender então o que é o Evangelho e por que os escritores do Evangelho, por exemplo, Mateus, começa narrando nada mais, nada menos, né, do que o próprio nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus, o nascimento do rei. Alguém falou aqui, a irmã falou que o som está baixo, mas não está, eu estou ouvindo aqui muito bem, ó. Aumenta aí o seu volume, porque o meu está aqui muito bom, o som tá bom sim. Dá uma olhadinha no seu próprio volume e aumenta aí em nome de Jesus. E vamos seguir. Quero comentar aí, quero abrir aí para vocês aí no final. Guardem a sua pergunta, que eu quero poder responder aqui a vocês aqui também. Bom, então, vamos agora para o nascimento do rei. Nesse livro, no Evangelho, de Mateus, ele vai apresentar agora Jesus e ele vai começar a descrever Jesus a partir da sua linhagem, ou seja, a partir do seu nascimento. E ele começa então a descrever, se você não pegou a sua Bíblia, vamos ler comigo aqui, em nome de Jesus, São Mateus, capítulo de número 1, né, que diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Deus, filho de Davi, filho de Abraão. Aqui, nesse versículo, vou pegar versículo por versículo, irmão, a gente vai se alimentar aqui bastante da Bíblia. Olha, ele pega Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Aqui ele faz questão, o autor de Mateus, o escritor Mateus, né, ele de pegar dois grandes ícones da religião judaica. Ele vai pegar Davi e ele vai pegar Abraão. Davi é a linhagem real. Davi representa aqui a linhagem daquele que seria o Messias. Abraão é a linhagem divina. Aleluia. Abraão é a linhagem divina. Abraão é aquele da promessa. Abraão é aquele que é amigo de Deus, que foi antes da lei, chamado por Deus para início de uma nova geração, de uma nova nação. Então, por isso que ele coloca, desde logo, Jesus Cristo vindo dessas duas figuras, filho de Davi e filho de Abraão. Para quê? Para dar legitimidade àquilo que ele estava escrevendo e apontando: esse é o rei. Mas quando ele fala de rei, ele tem também dentro da sua ideia, da sua percepção, a ideia de que esse rei é o Messias, o Messias rei. Havia uma expectativa entre os judeus sobre quando viria esse rei.
O último grande rei, né, havia sido Davi, o grande rei, que unificou tomou a cidade de Jerusalém, construiu a sua capital, unificou o reino de Israel, o sul e o norte, né? E agora ele deu vitória ao povo de Israel sobre os seus inimigos, sobre os filisteus, sobre os amorreus, né? Sobre todos aqueles que estavam na Palestina. E logo depois vem Salomão, o rei que trouxe prosperidade e paz. Mas depois deles, né, depois de Salomão, o reino foi dividido e dali foi só, o povo se afastou de Deus e por conta disso pagaram um alto preço. Na época em que Jesus está vindo ao mundo, havia uma expectativa, e essa expectativa não era só de Israel, mas uma expectativa mundial sobre o surgimento de um novo rei, um rei que viria novamente trazer a glória para a nação de Israel, um rei que viria julgar a Israel, como aconteceu com Davi e com Salomão, um rei que teria uma prerrogativa de vida e que viria conquistar, né, as outras nações. É por isso que ele agora vai falar de Jesus e vai mostrar que Jesus é esse rei, é por isso que ele escreve. Versículo 2, Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, e a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou a Abraão. Vamos continuar aqui. E Arão gerou Abinadab, e Abinadab gerou a Naasson, e Salomão gerou a Raabe, a Boaz, e Boaz gerou a Ruth, a Obed, e Obed gerou a Jessé. Versículo 6, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, do que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E eu vou lá para o final, por causa do versículo não ficar muito grande, mas você deve ler isso em casa. Versículo 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aleluia! Ele vem descrevendo todas as gerações para mostrar que Jesus era rei. Por que isso era necessário? Porque nessas proclamas, né, nesse momento em que o arauto apresentava o nascimento do rei, ele precisava, naquele momento, dizer que ele era filho de fulano, que era filho de ciclano, que era filho do nobre fulano, que vinha da geração antiga de não sei da onde, né, do duquesa não sei da onde, do papai, tinha que mostrar que ele tinha uma linhagem. O que é uma linhagem? Que ele vinha de uma família pura, de uma família real. Agora, Mateus está mostrando para a gente que Jesus, desde o seu nascimento, ele vem de uma linhagem. E por isso ele podia ser rei de uma linhagem real. Mas eis que temos um problema nessa linhagem real. Ou uma coisa que nos chama muito a atenção. Pessoas que talvez não deveriam estar numa linhagem de um rei. Porque geralmente quando se fazia as proclamas, trazia-se só o nome dos grandes nobres. Afinal de contas, eu quero provar que eu sou o grande rei, eu sou de uma sangue, que eles chamavam antigamente, né, de sangue azul. Mas só que quando nós pegamos a linhagem de Jesus, a gente pega algumas mulheres que, aos olhos de muitas pessoas daquela sociedade, elas não deveriam estar ali. Aos olhos de muitas pessoas daquela sociedade, elas não poderiam figurar na linhagem de um rei. A primeira delas é Tamar. Veja aqui no versículo 25, ele vai citar no versículo 1 até o 25, mas logo no comecinho, ele vai citar de Tamar. Tamar é de dar lá a referência de Gênesis 38, versículo 15. E vendo a Judá, teve por prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto, dirigiu para ela o caminho e disse: vem, peço que deixe-me entrar a ti. E ela disse: eu te enviarei um cabrito de um rebanho. E ela disse: dá-me o teu penhor.
Então ele disse: que penhor é este que te darei o teu selo, o teu lenço, o teu cajado que está em tua mão? O que lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. Aqui nós temos um pecado enorme acontecendo dentro de uma família, e mostrando também para a gente, eu quero até talvez, quando a gente puder aprofundar um pouco mais nisso, né, entender por que essas mulheres que está aparecendo aqui eram mulheres mal vistas pela sociedade. Mas se a gente for estudar o caso de Tamar, nós vamos ver o drama que ela passava numa sociedade em que ela precisava deixar uma semente, ela precisava, para ser alguém, ter um filho, que faz com que essa mulher, ela se passe como uma prostituta e entre ao seu sogro, né, para que tenha um relacionamento com ela. Embora ela não tivesse, né, culpa nesse sistema, ela fica muito mal falada em toda a sociedade judaica. A segunda mulher também, que talvez não poderia estar numa linhagem de um rei, foi Raabe. E todos conhecem a história de Raabe, está em Josué capítulo 6, versículo 2 e diante, onde narra a história, né, da tomada da cidade de Jericó, onde havia uma mulher chamada Raabe, que essa sim era realmente uma prostituta, né? E essa prostituta deu guarida ali aos espias, sobretudo Josué, e ela, por conta de ter feito isso, ela é salva, né? Ela é salva quando Josué então invade a tribo de Israel, né? Ela invade ali a cidade de Jericó, e Raabe então com a sua família é salva. Uma mulher que foi prostituta, ela foi redimida, né? E tem aquele símbolo muito interessante da escarlata, do lenço escarlate que ela coloca na janela, e aquele lenço escarlate ali já apontando para Jesus. Isso é interessantíssimo, porque essa mulher era uma prostituta, ela pode até mesmo ter se convertido ali à nação judaica, ao judaísmo, mas ela teria essa marca para o resto da vida. No entanto, está ela aqui na linhagem do rei. Você já pode ter imaginado por que isso aconteceu, por que na linhagem do rei nós vemos pessoas que não são necessariamente pessoas cujas quais deveriam estar na linhagem de um rei, mas estão. A outra pessoa é Betseba também. Betseba está na linhagem do rei, né? Betseba foi uma mulher que foi violentada por Davi, foi usada por Davi, né? Davi, você sabe a história que Davi cai em pecado, ele obriga ela a ter relacionamento com ele, e dali vem um filho que morre mais tarde, depois ela vai ter Salomão, mas de qualquer maneira era uma mulher casada que foi violentada, e ali ela foi também, segundo muitos, Raabe passou a ser o símbolo de uma mulher também não digna, porque nessa sociedade os homens tinham o poder sobre as mulheres, não importando se era a vontade delas ou não, eles muitas das vezes as usavam e violentavam. Está aqui também Betseba. O que eu aprendo com isso? O que eu e você aprende com isso? Que na linhagem dos grandes reis estão os grandes homens, os grandes senhores, os grandes e poderosos e ricos, mas na linhagem de Jesus estão os pobres, estão os oprimidos, estão aqueles que não são dignos de estarem na linhagem do rei, mas aí nós vemos já a manifestação da graça divina antes mesmo do ministério da graça, do advento da graça. A graça já está agindo no Antigo Testamento, aleluia. A graça está agindo em Gênesis, a partir do capítulo 3, versículo 15, a partir da queda do homem, ali naquela promessa 3,15, e porém inimizade entre ti e a tua semente, e ela lhe pisará ela lhe pisará a cabeça, e ele lhe ferirá o calcanhar, né? O Senhor ali prometendo à mulher que a semente da mulher, né, ela seria vencedora, e essa semente é Jesus. A graça estava ali, o cordeiro foi morto para que fosse feita roupa para Adão e para Eva. A graça estava ali. A arca é o símbolo da graça também, construída por
Noé, onde eu e você podemos entrar. A graça estava ali. Pela graça, Raabe, apesar de ser considerada prostituta, foi salva através do lenço escarlate, simbolizando o sangue de Jesus. E Tamar foi redimida e entrou na linhagem do Mestre através da graça de Jesus. E é pela graça de Jesus também que Betseba, a mulher que foi usada como objeto por Davi, e a partir disso perde o seu esposo, perde até mesmo a sua identidade, mas ela vem a ser aquela, aleluia, que vai, né, dar continuidade à linhagem do Messias. Estava lá. Eu e você também, irmãos, fomos alcançados por essa graça, fomos envolvidos por essa graça, fomos tocados por essa graça. Quando Jesus coloca, quando Mateus coloca pessoas que nós talvez não consideremos, principalmente naquela época, na linhagem de Jesus, está querendo dizer que Jesus é universal. Jesus não estava vindo desse rei que Mateus está representando. Ele não vem apenas para a sociedade judaica, ele não vem apenas para Israel, mas ele é o Salvador do mundo. Está gostando? Deixa o like, dá o glória, comenta. Se você puder aí, comenta aqui, deixa o seu glória, deixa o seu aleluia, bota um foguinho aí, ó. Aleluia. Não sei, Lucimar que está falando aqui, a paz do Senhor, né? Comenta aí comigo, fala comigo aí, eu quero ver se você está me ouvindo bem. Aumenta o volume desse celular também aí, para você poder me ouvir, em nome de Jesus, porque o meu celular está funcionando direitinho, tá bom aqui. Agora, vamos seguir, apresentando. Eu estou vendo que o pessoal está já interagindo aqui. Isso é legal, você interagir com a gente, você está aí com a gente interagindo, isso é muito bom, isso é muito bom, isso é muito bom. Essa linhagem do rei, né, tem Tamar, tem Pérez, tem outra pessoa também, a Ruth. Eu não podia deixar de falar, né, de Ruth, a Moabita, uma mulher que nem judia era. Aleluia. Tamar faz parte da linhagem judaica, Raabe vai ser enxertada, Betseba faz parte da linhagem, da família real, mas a Ruth, ela nem judia era, uma mulher moabita. Os moabitas eram inimigos mortais de Israel, né? Os moabitas são aqueles que vão impedir a passagem de Israel por meio do deserto. Mas foi de lá que Deus chama Ruth, que vai se casar depois de ficar viúva com Boaz. Aleluia. Boaz, né, vai ser o homem que vai mais tarde ser um dos progenitores de Jessé, de qual viria Davi. Você está entendendo como é que é louvável, é adorável nós podermos estar estudando a palavra de Deus? Como é importante a gente poder estudar a palavra do Senhor, né? E como é que nós possamos crescer quando a gente estuda de forma sistemática a palavra de Deus. Então essa foi a linhagem, né? A linhagem do rei. A linhagem do rei, o que foi, gente? A linhagem do rei. Vamos dar seguimento aqui. É importante a gente dar seguimento por causa do tempo. Eu espero que você esteja com tempo para ficar comigo. Não vai embora. A gente vai pelo menos ver 2 capítulos aqui. Bom, e aí agora vamos entrar na presença do rei. O nascimento de Jesus. Bom, versículo capítulo 2, você está com a sua Bíblia aí, né? Eu também, a gente vai acompanhar aqui. Tendo nascido Jesus no Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Opa, deixa eu falar uma coisa. Lembra que eu falei para você que havia uma expectativa mundial em torno do nascimento desse rei. E essa expectativa não era só em Israel, mas as nações no entorno aguardavam o nascimento desse rei. Nós não sabemos como, mas na Babilônia, na Caldeia, existiam relatos desse nascimento.
E a partir daí, como um sinal, né, que venham surgir agora pessoas também de outra nacionalidade, que são os magos, que a Bíblia relata como magos. Eles deveriam ser, na verdade, astrólogos, não necessariamente magos, porque a palavra mago está relacionada com mágica, mas eles estavam relacionados mais, talvez, à astrologia. A astrologia, nessa época, eram aqueles que observavam os céus, as estrelas, né? Observavam a lua, porque eles criam que as estrelas, eles criam que os astros celestes, eles tinham mensagens para os homens, e logo então era importante eles lerem o mundo, eles lerem os céus. Esses homens eram geralmente astrólogos. E agora surge, nesse momento, na história do Messias, esses homens que entram, né, para anunciar, aleluia, eles entram para anunciar o nascimento do Salvador. Vamos ver aí no versículo de número 2. Bom, esses homens chegam então à cidade de Jerusalém, eles saem do Oriente, vão até Jerusalém e perguntam, versículo de número 2, né? Versículo de número 2. E perguntaram: onde está aquele que é nascido do rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. De novo, eu reforço contigo essa ideia de um Jesus universal. Um Jesus que é para todos os povos. Embora depois os judeus não consigam entender isso e achem que esse Messias tinha que ser exclusivista somente deles, o entendimento que havia era o entendimento correto de que era o Salvador do mundo. Aleluia. Vamos lá, versículo de número 3, então, nos diz assim, Mateus capítulo 2, versículo 3, vai dizer: e o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Ele ficou preocupado, o rei Herodes, porque como é que pode? Como assim outro rei nasceu? Rei dos judeus? Porque Herodes era o rei dos judeus. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes, e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém Efrata, de modo nenhum és menor, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu acerca deles no tempo, chamou esses homens e perguntou assim: quando vai acontecer isso? Eu quero saber quando é que isso vai acontecer, né? Mas na verdade Herodes não estava preocupado em honrar o nascimento do rei, né? Ele estava preocupado em outra coisa. Versículo 8: e enviando-os a Belém, disse: ide perguntar diretamente pelo menino, e quando achardes, diga-me, para que também o vá e adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que quando se deteve sobre o lugar onde estava o menino, aleluia, e vendo eles as estrelas, alegraram-se muito com grande júbilo, e entrando na casa acharam o menino com Maria e sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abriram seus tesouros e lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina inspiração avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra para o outro caminho. Aqui nós temos então o nascimento de Jesus, os magos que agora vêm até Jesus e vão atrás de Jesus porque eles leram os sinais, né? Fizeram astrólogos, eles leram sobre as estrelas, sobre uma estrela que ela se desponta e aponta o caminho. Aqui mostra Jesus, né? Jesus, a gente vê que Jesus como Senhor dos céus, Senhor da terra, Senhor dos fenômenos celestes, né? E agora eles chegam até Herodes. E quem é Herodes? E esse é o grande problema. Herodes é um homem que é colocado pelo Império Romano para dirigir, né, a sociedade judaica. Daqui a pouco eu falo sobre ele, né? E esses homens que vão chegar até Jesus, eles vão trazer ouro, incenso
e mirra. Eu chamo essa parte de na presença do rei. Aleluia. Quando eles encontram então ao menino Jesus em uma manjedoura, na cidade aonde os antigos escritos diziam, né, sobre Miqueias, falando que Belém, de ti, né, e ti Belém, de maneira nenhuma és pequena entre todas, porque em ti nascerá, né, o Messias, o rei. Então havia essa profecia, eles sabiam que era Belém, então eles se dirigiram, quando eles ficaram sabendo disso no palácio, eles se dirigiram para o local e ali encontraram Jesus, o rei. E o rei está nascendo agora de uma mulher camponesa, pobre, de um homem pobre, José, né? um homem simples, um homem humilde. Não havia local na estalagem. Muita gente fala, não, é porque estava nevando na época. Não, irmão, não estava nevando nada. Esse deserto que a gente vê aí, não existe essa neve naquela região, não. Isso foi uma criação capitalista para poder vender presente. Não tem nada de neve lá nessa época, não. E, na verdade, eles estavam sem condições, eles não tinham mesmo condições, né, de ter um local, não achou lugar para eles na estalagem, porque talvez eles não tivessem condições financeiras de poderem se instalar, realmente de estar bem, né? Então eles foram acomodados junto com os animais, né? Junto com os animais. Que contradição! O rei humilde, o rei nascendo entre os animais, um rei que na sua linhagem tem pessoas aos olhos dos homens indignas, um rei que as estalagens da época se recusam a receber, um rei que nasce entre os animais. Mas é esse rei que foi adorado pelos magos com 3 presentes que simbolizavam, né, que simbolizam o reinado de Cristo Jesus: o ouro, o incenso e a mirra. O ouro simboliza a realeza, aquilo que é divino. O ouro é o metal mais precioso, o metal mais importante, simboliza o que é divino, simboliza o que é eterno, porque o ouro ele não se consome. O incenso simboliza sacrifício. O incenso simboliza sacrifício. Né? É representado também pelo sacrifício que era feito no templo, quando se acendia aquele incenso suave, né? e subia, aquilo exalava, era como se fossem as orações que chegavam ao Pai. E a mirra era triturada para dela se retirar ali o perfume, que era usado para embalsamar corpos, que era usado para locais sublimes, para momentos sublimes, era usado também como perfume, era também usado para bálsamo. Alguns acreditam que o ouro, o incenso e a mirra também simbolizam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Também simboliza a nossa adoração ao Rei, ao Deus eterno e imortal. O ouro, a realeza, o incenso é o Filho, é a adoração, né? A intercessão, porque nós temos Jesus Cristo como nosso intercessor. E a mirra contrita, esmagada, né? É o símbolo da pureza de Cristo e também do Espírito Santo. Está gostando? Deixa aí o like e dá o glória. Eu sei que vocês estão caladinhos, porque eu sei que está difícil de você comentar, de você falar. Você está conectado aqui comigo, eu tenho certeza que você não está nem tendo tempo de pegar no celular para poder comentar, mas não deixa aí de deixar o seu like e se inscrever no canal e dizer o que você está achando, se você está gostando, que daqui a pouco termina a nossa live e eu quero deixar isso gravado aqui para você. E se você aí não fez ainda o curso com a gente tem curso aqui, curso online, EAD, curso de liderança, curso de professores GBD, curso de capelania, que é um dos cursos mais vendidos aqui pelo Centro de Estudos Boa Semente. Não deixa de estudar. Você está vendo como é que é bom a gente estudar a palavra, como é que é bom a gente estar imerso, né, na Bíblia,
versículo por versículo, buscando ali do Espírito Santo entendimento. Mas vamos continuar. Então, isso foi na presença do rei. Os magos vêm e trazem adoração. Eu aprendo aqui, importante, nós nunca devemos chegar na presença do rei Jesus sem trazer a nossa adoração. Será que você e eu temos feito isso? Nós temos trazido aos pés de Jesus, depositado aos pés de Jesus aquilo que é ouro, aquilo que é mirra, aquilo que é incenso, né? Não necessariamente esses materiais, mas o significado daquilo que eles simbolizam. É importante a gente pensar aí sobre isso. Continuando, enquanto você está se inscrevendo aí, isso não podia, né, passar em branco. A hostilidade contra o rei. Também em Mateus capítulo 2, 13, a gente vê que esse rei vai trazer um revés, vai gerar um ciúme. Ciúme em quem? Ciúme no rei atual daquela época, chamado Herodes. Herodes, que era considerado, que foi ali colocado por Roma para ser o rei dos judeus, agora viu um pessoal estrangeiro chegar na corte e perguntar pelo rei dos judeus, o rei de Israel. É lógico que ele não ia gostar. Essa época que nós estamos estudando, essa época que nós estamos falando, é uma época na qual Israel está sendo dominada, né? Dominada pelo Império Romano. O Império Romano é, nesse momento, um império opressor, uma nação opressora, uma nação que tinha dominado todos aqueles reinos antigos. Dominou o Egito, dominou a Grécia, dominou a Síria, né? Dominou a Assíria, dominou a Babilônia, dominou também Israel. E esses povos eram obrigados a pagarem impostos pesados. E esses impostos pesados é que mantinham a glória do Império Romano. Para ter certeza que esses povos pagariam seus impostos, o Império Romano enviava os seus soldados, as legiões romanas, para tomar conta desses locais. E se tivesse uma revolta, se tivesse uma manifestação política, esses soldados então agiam prontamente. Para impedir que eles se levantassem, para que eles buscassem a liberdade, eles colocaram chefes locais. E esses chefes locais não eram escolhidos pelo povo, eles eram logicamente escolhidos por Roma. Daí eles serem vistos como traidores, como aqueles que foram colocados pelo império, pelo opressor, e não por aquele que deveria ser os seus representantes legais. O que acontece é que nesse momento, quando eles começam a fazer isso, ele coloca, sobretudo, pessoas que não eram queridas pelo povo, justamente para impedir que eles se unissem e buscassem uma revolta. É nesse sentido que busca o Herodes. Herodes, que é um idumeu, né? Um homem que não era reconhecido. A Idumeia era uma região ali da Palestina que não era reconhecida. Os judeus não gostavam de pessoas da Idumeia porque elas haviam, segundo eles, se misturado com outras pessoas, se misturado com outros povos. Eles diziam que os idumeus não eram judeus puros, não eram judeus, não tinham uma nacionalidade pura. Os idumeus eram como samaritanos. E logo Herodes, então, um homem rico e poderoso, o idumeu, é que o Império Romano, entendeu? Escolheu para colocar sobre o povo de Israel. E aí, logicamente, quando Herodes, que já não se sentia bem ali na sua cadeira de rei, porque sabia que o povo não gostava dele, que o judeu não o aceitava, quando ele fica sabendo que nasceu um rei, Herodes achou que aquele rei que estava nascendo era um rei político, era um rei que viria tomar o reino, que iria depor, lutar contra ele. O que ele faz? Bom, então, antes desse rei nascer, né, eu vou destruir esse rei, ou antes dele crescer, né, eu vou
dar fim nele. Ainda nós estamos agora em Mateus 2, 13 ao 18, tendo ele se retirado, o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei meu filho. E deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho para falar para você, essa é uma característica também de Mateus, ele sempre remete às Escrituras, ele sempre faz uma citação das Escrituras para embasar aquilo que ele está dizendo, ou seja, as Escrituras apontam para Jesus, as Escrituras falam de Jesus. Se você tem uma Bíblia de estudo, você pode pegar nesse versículo e você vai ver que ela aponta justamente, para o Antigo Testamento, para a profecia que era feita sobre isso: do Egito chamei meu filho. É interessante também aqui a participação da África, a participação da África no contexto mundial da salvação. Muitas pessoas, infelizmente, são racistas, preconceituosas, elas não aceitam ou acham que a África ela não está na Bíblia. Não, ela aparece muito, foi ela que guardou Jesus. Olha que interessante o papel aí do Egito como aquele que guarda Jesus. Jesus agora se escondendo dentro da África. É por isso que a África é vista como mãe, Mãe África. Foi a África que guardou José e seus pais, Jacó e seus 12 filhos vieram para dentro do Egito, para dentro da África, quando veio uma grande fome, da qual José havia falado disso, profetizado, aliás, tido ali o sonho, a interpretação do sonho do faraó, das 7 vacas magras e 7 vacas gordas, das espigas magras e gordas também. Então, você sabe que nesse momento o Egito foi o abrigo da nação de Israel, guardando as 12 tribos para que mais tarde tivesse a nação de Israel. E agora, mais uma vez, a semente, agora do Filho do Homem, a semente de Deus, a semente da mulher, na verdade, sendo agora guardado lá no Egito. O anjo fala: levanta, foge, corre para o Egito. Jesus fica no Egito até que, então, o perigo é passado. O perigo chega ali ao final. Vamos seguir ainda lendo. O perigo, então, ele chega ao fim. E quando esse perigo chega ao fim, então Herodes, vendo que tinha sido iludido, versículo 16, pelos magos, porque os magos eles encontraram Jesus, adoraram Jesus e foram embora, não disseram a Herodes onde ele estava, ele mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriram os magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz de lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Um momento dramático aqui, onde o Herodes ele vai trazer uma grande mortandade entre o povo de Israel. Todos os meninos, todas as crianças são mortas. Ele faz com que isso aconteça. Um grande choro, uma grande lamentação se levanta em Israel, as mães perdendo aí os seus filhos. Jeremias 31:15 diz: assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos sem admitir consolação por eles, porque já não existem. E aqui nós aprendemos que Herodes, esse Herodes chamou o grande, nesse momento, ele vive aí até, ele nasce em 73 e morre em 44, de 44, e morre em pouco tempo, com 4 anos, ou seja, depois de 3 anos de Jesus, do seu nascimento, esse Herodes, ele vai morrer. Nós temos uma sucessão de Herodes, temos Herodes Arquelau, Herodes Antipa e Filipe, e Agripa I e Agripa II, que são da linhagem desse homem que fica no poder, esse homem mau que fica no poder. Mas o fato é que
Herodes, ele tenta, matar a Jesus, e há um grande choro, uma grande destruição, porque as crianças choram. E por que se remete a Raquel? Porque Raquel é a esposa amada, de Jacó. Raquel é essa mulher que gostaria de filhos, ela queria ter filho, e que ela morre justamente por causa da criança. Aqui nós vemos a fúria, que o inimigo tem. João Moreira, parabéns, porque está com a gente aí até agora, João, Deus abençoe. A fúria que o inimigo tem sobre a vida das crianças. Ele sempre vai fazer com que as crianças morram, porque ele sabe que a criança é a semente, a criança é o amanhã. Uma sociedade só pode subsistir se ela existe criança, se existem crianças, uma igreja só pode subsistir se tem criança. Se tem criança, tem amanhã. Se tem criança, tem futuro. Se tem criança, tem a possibilidade de sonhar. Então o inimigo está sempre destruindo a criança. Por isso que existe uma grande fúria do inimigo contra as crianças. E no capítulo 4, já chegando no final, a gente vai parar por aqui, a gente tem as testemunhas do rei. Aleluia. Aqui no capítulo 4 nós vamos ver agora as testemunhas do grande rei. Como que essas testemunhas agora vão se apresentar, Mateus 3, no 1, 6, naqueles dias apareceu, Mateus 4 não, Mateus 3, desculpe. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este, anúncio, isso é importante, porque é chegado o reino dos céus, porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai a este. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele em Jerusalém, em toda a Judéia, em toda a província adjacente do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Mateus 3,17 vai dizer: e eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aleluia. Jesus agora, sendo batizado por seu primo João Batista. Obrigado, irmão, está aí com a gente, Aldemar. Aldemar deu glória a Deus aí, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus abençoe. João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel, de João, que vai ter, de Ananias, desculpe, que vai ser 6 meses mais velho que Jesus Cristo, que vai ser impulsionado para o deserto para fazer o batismo. Ele é um profeta, é o último dos grandes profetas, um homem rústico. Alguns dizem que ele vem no espírito de Elias, porque ele é um homem rude, ele é um homem bruto, é um homem do deserto, não é um homem da cidade. Ele sai do deserto, ele sai da cidade, vai para o deserto para trazer uma mensagem dura. Qual era a mensagem que ele trazia? Arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino dos céus. Uma mensagem de arrependimento. Muita gente fala: não pode mais pregar a mensagem de arrependimento, senão a igreja fica vazia. Não pode mais pregar a mensagem dura, senão o povo vai embora. João Batista pregava a mensagem dura, porque e mesmo assim estava cheio de gente lá para ser batizado. O que afasta o povo da igreja não é mensagem dura. O que afasta o povo da igreja, desde que ela seja verdadeira, sem magoar, sem ofender, sem desprezar as pessoas. Mensagem dura no sentido de forte, verdadeira, sem inventar, sem invencionice, sem achismo. Mensagem pura da palavra de Deus não afasta o povo, pelo contrário, traz gente, Uma igreja que tem palavra, uma igreja que recebe alimento, uma igreja que recebe ali de Deus, com certeza ela cresce, aleluia. O povo não se afasta, o povo chega junto, o povo quer palavra de Deus. Pregue a palavra, viva a palavra, esteja na palavra. A palavra não afasta, a palavra não mistura nada na palavra não, que aí não fica legal. Não importa o teu pensamento, teu preconceito, tua visão, não.
deixa a Bíblia, a palavra de Deus, peça ao Espírito Santo orientação. João Batista, ele vai trazer essa palavra, né? Ele vai trazer essa palavra. Gisele da Silva chegou agora, a paz do Senhor, Assembleia de Deus Madureira, Campos, Rio de Janeiro, Deus abençoe. Essa mensagem que ele traz é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, uma mensagem de arrependimento. Por isso que ele era a voz do que clama no deserto, ele era o precursor. Assim como nós temos a ideia do arauto, que eu falei lá no comecinho do nosso estudo hoje, aquele que anunciava as boas novas, anunciava as palavras do rei, anunciava o nascimento do rei, o casamento do rei, a vida do rei, também tinha o precursor. O precursor é aquele que ia na frente do rei. Ele ia dizendo: lá vem o rei, lá vem o rei, lá vem o rei está vindo. E ele abria caminho, né, como se fosse o batedor, ele abria caminho para que o rei pudesse chegar, para que o rei pudesse passar. Por isso ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Aleluia. Eu não sou ainda o rei, eu sou a voz, eu sou o anunciador do rei, eu sou um arauto do rei. Aleluia. E João Batista então está lá no deserto falando: olha, raça de víboras, quem mandou, quem disse que vocês vão fugir, né, da presença de Deus, da glória de Deus, do julgamento de Deus? Eis que o machado está posto à raiz. Essa palavra profética dele, machado posto à raiz, não, que eu pulei aqui o versículo para não ficar muito longo, o vídeo, né? Mas ele diz que o machado está posto à raiz, ou seja, o tempo da colheita estava chegando, o tempo da vindima, o tempo do acerto de conta estava chegando, e por isso Israel tinha que se consertar, se preparar. Como o profeta diz: prepara-te, Israel, para te encontrar com teu Deus. Aleluia, arrepende. E de repente chega quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo, o rei, não precisava se batizar, né? E não precisava, ele era o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, o Deus que habitou entre nós, estava aqui, mas ele fez isso. Fez isso para quê? Para dar prova da sua humildade. Ele se sujeitou ao seu primo, que não era filho de Deus, era só um profeta, o maior profeta, mas ele não precisava, mas assim o fez. Quando João entrou na água, João Batista falou assim: o que tu estás fazendo aqui? Eu não sou digno de carregar as suas alparcas, né? E aí Jesus diz assim: deixa para que toda a escritura se cumpra. Aleluia. E então João Batista mergulha Jesus na água, e aí vem as testemunhas que vão falar do céu. Louvado seja Deus, porque todo rei tinha que ter, ou tem que ter, uma testemunha, né? O Espírito Santo testemunha através da pomba que desce sobre Jesus, né? O Pai testemunha a partir de dizer assim: eis o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E até Satanás vai testemunhar, porque no capítulo 4, Jesus é levado para o deserto para ser tentado. E o diabo pergunta, fala para ele: tu és filho de Deus, lança-te daqui até abaixo. Porque está escrito: aos teus anjos dará ordem aos teus respeitos, para te guardar em todos os teus caminhos. Mas isso é a próxima semana que a gente vai ver, a gente vai encerrando e ficando por aqui, conhecendo e conhecendo mais do nosso Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Louvado seja o nome do Senhor. Na semana que vem nós vamos estudar, né, os princípios do rei. Quero convidar você para não perder semana que vem, terça-feira, nossa próxima live. Nós vamos estar, quero entrar aqui um pouquinho mais cedo, para a gente estar conversando com vocês sobre os princípios do rei. Hoje nós falamos da apresentação do rei, nós já falamos das credenciais do rei, né? Falamos da testemunha do rei, e agora nós vamos falar dos princípios. Porque esse rei, Jesus, vai colocar, vai anunciar o seu reino, vai falar o que é o seu reino e vai dizer o que é necessário para a gente poder entrar nesse reino,
fazer parte do reino de Deus. Obrigado. Vamos orar, não vai embora agora. Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida. É um momento muito especial para mim, que eu vou estar orando agora por você, pela sua vida, pela sua casa. Chegou o momento de nós falarmos com Deus, cultuarmos aí, agradecermos, né, pela sua presença, pela sua graça, pelo seu amor, e a gente vai estar orando. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença gloriosa, estamos mais uma vez, Senhor, te agradecendo pela Tua palavra, Senhor, que foi ministrada nessa noite. Precisamos, Senhor, cada vez mais estar na Tua presença. Muito obrigado, Pai. Porque Tu falaste, Senhor Deus, aos nossos corações, e nós temos aprendido, Senhor, a importância, ó Deus, de estudarmos a Tua palavra. E também, Senhor Deus, ó Pai, como que nós, assim como Tamar, assim como Raabe, pessoas indignas estavam, Senhor, na Tua genealogia, mostrando que Tu és universal. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Rei dos Reis. Tu és o Senhor dos Senhores, que humilde nasceste numa manjedoura para nos dar exemplo, Senhor, da nossa humanidade, da nossa pequenez. Senhor, dando exemplo, Senhor Deus, ó Pai, das coisas mais importantes da vida, estão muitas das vezes, Senhor, nas coisas sem valor, nas coisas inglórias desta terra, nas coisas, Senhor Deus, ó Pai, que são desprezadas pelos homens. E quantas vezes nós queremos glória, nós queremos fama, nós queremos nome, nós queremos louvor, nós queremos ser vistos pelas pessoas, mas nos esquecemos que Tu nasceste, Senhor, o Rei dos Reis, nasceste entre os animais, nasceste, Senhor, entre os bichos, Senhor. Não houve lugar, não houve dinheiro, Senhor Deus, recurso financeiro para que Tu fosse, Senhor, bem recebido entre os homens. Oh, meu Pai, muito obrigado, porque Tu és o Rei que nasceu em meu coração. Tu és o Rei que nasceu, Senhor, no nosso coração. Tu és o Rei que o dono da nossa vida. E esse Evangelho chegou até nós, e por isso nós Te louvamos, Senhor. A boa notícia, a salvação chegou a todo aquele que crê, e nós fomos alcançados pelas boas novas, nós fomos alcançados pela boa notícia. Nós vimos que o Pai, Senhor, declarou: eis meu Filho amado, Senhor, testemunha. O Espírito Santo também prestigiou, Senhor. Aleluia. Até o diabo, o Senhor, teve que ir lá para ver o Rei dos Reis. Obrigado, Jesus. Obrigado por ser esse Rei tão amoroso, tão bondoso, que nunca tem nos deixado. É o que nós Te pedimos e nós já Te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Bem, meus irmãos, então nós chegamos ao final. Não deixe aí de se inscrever no canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações. Semana que vem a gente está aqui, não perde, compartilha esse vídeo, compartilha esse estudo, baixa o slide aqui, ó, se você quiser, baixa o slide aí também para você poder acompanhar o nosso estudo. Quem sabe a gente prepara o e-book, vai ser muito bom. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco. Beijo grande, abraço forte e